Vamos estar dando início a mais um culto de ensino da Palavra do Senhor. Vamos estar abrindo o culto com um texto que se encontra no primeiro capítulo do livro do Evangelho de João, o quarto evangelho da Bíblia, quarto livro do Novo Testamento, João 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Até esse verso 5. Nós viemos aqui hoje para podermos estudar um pouco a palavra do Senhor, mas mesmo estudando a palavra do Senhor, o nosso intuito é prestar um culto de adoração ao Senhor, a esse Jesus que estava desde o princípio, que veio até nós, se fez carne, e por meio dele nós podemos hoje obter a salvação. Amém? Então que nós possamos entregar nossa melhor adoração para o Senhor, seja ela no período que nós estivermos cantando, seja ela agora no período que nós estivermos ofertando, entregando os nossos dízimos, seja ela no momento onde nós estivermos fazendo o nosso estudo, onde vai abrir o nosso entendimento um pouquinho a mais a respeito da palavra do Senhor. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, louvamos o Teu nome que é santo, que é poderoso, Pai, por essa oportunidade de poder louvar o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor Jesus, de poder estar em Tua presença, na Tua casa, Senhor Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, se manifeste aos nossos corações nesta noite, Senhor, que nós possamos estar com os nossos corações abertos em Tua presença, Pai, que o nosso entendimento ele possa estar aberto nesta noite em Tua presença, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, com mais de Ti, Pai. Senhor, tudo que nós estamos fazendo aqui, Senhor, não é para que ninguém seja glorificado, mas é que nós possamos glorificar o Teu nome que é santo, que é poderoso, Pai. Pai, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, presente, Pai, neste tempo sobre as nossas vidas, que o Senhor possa abrir, Senhor Jesus, o nosso entendimento, que barreiras que existam no nosso coração possa cair através da Tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor, Senhor. Nós adoramos o Teu nome que é santo e poderoso nesta noite, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Antes eu falar, tu cantava sobre mim.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Antes de você se assentar, te convidar a nós fazermos uma oração, uma breve oração, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Você que está aí na sua casa, você que está aqui presencialmente, oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nos colocamos diante da Tua gloriosa presença, Pai. Reconhecendo, Pai querido, que sem Ti não somos nada. Reconhecendo a nossa pequenez, Pai querido. Mas temos certeza, Senhor, que a Tua santa palavra irá falar conosco nesta noite, Senhor. Que nós possamos conhecer um pouco mais de Ti através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos nos aproximar um pouco mais de Ti, Senhor, nesta noite. Que nós possamos sair mais conhecedores do verdadeiro sentido que o Senhor é para as nossas vidas, Pai. Que nesta noite, Pai querido, o Senhor possa abrir o entendimento daqueles que ainda não têm, Senhor. Que o Senhor possa tirar os tampões dos ouvidos daqueles que ainda não estão conseguindo entender e ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa tirar vendas dos olhos daqueles que ainda não conseguem enxergar que só existe um caminho, verdade e vida. E esse caminho é o Senhor. Então, Pai querido, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa preparar a boa terra, Senhor, para que a Tua palavra seja semeada, Senhor. Nós te agradecemos desde já pela Tua presença e pelo conhecimento que tem dado a nós, Senhor, de estarmos aqui, Senhor. Nos esvazia daquilo que é nosso e nos enche de tudo aquilo que é seu, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmão. Você que está nos acompanhando também através das redes sociais nessa noite, eu quero dizer para você que nós estamos aqui presentes e, de novo, eu quero repetir que é bom estar aqui nesse lugar. Amém? É bom estar aqui porque muitas vezes eu sou um exemplo de que estava participando de alguns cultos online, né, da minha casa, e sentia algumas dificuldades, até mesmo de a gente ora, a gente louva, e em casa, por mais que a gente tente que seja igual, não é igual. Então eu te convido a
a você que está na tua casa assistindo, não perca a oportunidade de estar conosco aqui, presencialmente, porque está sendo uma benção, amém? Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre uma missão que foi dada pelo próprio Jesus a todos nós que já conhecemos, que já desfrutamos do amor dele, que já temos um pouquinho de entendimento daquilo que ele quer de cada um de nós. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre evangelização, sobre evangelismo. E muitas vezes, quando a gente para pensar sobre esse tema, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a primeira coisa que vem dentro de nós, é que a gente precisa fazer grandes coisas, que a gente precisa sair, que a gente precisa se reunir em um povo, e que a gente precisa fazer ações, enfim. E hoje, através da palavra, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, que não trata somente disso, mas que trata, na verdade, se formos olhar na essência de tudo isso, como a Bíblia fala para nós, trata de amor, trata de a gente transmitir aquilo que nós temos recebido. Se eu perguntar para cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, se já receberam da parte do Senhor grandes coisas, grandes bênçãos, grandes cuidados, e se cada um de nós tem desfrutado do amor de Cristo, eu tenho certeza que todos vão levantar sua mão e dizer que sim, que tem desfrutado desse amor, que tem vivido uma vida com Cristo, uma vida se sentindo amado por Ele. E eu consegui, e eu quero transmitir isso para os irmãos, que através do ato de evangelizar, o ato de a gente levar, é nada mais, nada menos do que nós levarmos esse amor que nós desfrutamos hoje para as pessoas. Muitas vezes a gente pensa que é preciso conhecer a Bíblia do princípio ao fim, conhecer textos decorados da palavra, mas é mais simples do que a gente imagina. É falar de amor. E quando a gente fala de amor para alguém, a primeira coisa que nós temos que pensar assim, que se eu amo alguém também, eu quero que aquela pessoa ela desfrute daquilo mesmo que eu venho sentindo. Então é nesse sentido que nós vamos caminhar um pouquinho pela palavra. E ela vai nos ensinar um pouquinho nesse sentido, amém? Para a gente começar, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, verso 16. Aqui é onde, na minha Bíblia, inclusive, está como a grande comissão. Para quem não sabe, uma comissão, ela significa uma ordem para se fazer algo, tá? Então a gente vai ler do 16 até o 20 primeiro. Diz assim a palavra: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Esse texto, irmão,
se a gente olhar ele na sua essência, se nós começarmos a analisar cada detalhe desse texto que acabamos de ler, nós vamos entender que nesse momento Jesus, ele cria a grande comissão. Naquele momento Jesus, ele dá o start, ele dá o início para que a grande comissão. Se você não sabe, eu quero dizer para você que eu e você, nós fazemos parte da grande comissão. Eu e você somos participantes da grande comissão. Nós somos aqueles que foram designados para pregar a segunda vinda de Cristo. Aqueles que foram designados a falar do amor de Cristo. Aqueles que foram designados a fazer discípulos. Porque nós somos discípulos de Cristo. E aqui o Senhor diz, discípulos façam discípulos. É isso que Jesus diz nesse texto. Ele fala assim, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Então aqui primeiro Jesus fala, discípulos façam discípulos, criem discípulos. Essa é a primeira ordem que o Senhor Jesus dá nesse texto. E aí eu digo para você que a igreja, ela não pode deixar de entender que essa é uma missão dada por Jesus e que uma missão que precisa ser cumprida. Talvez, eu repito aqui, não seja da forma como você e eu muitas vezes pensamos, mas aqui o Senhor Jesus diz assim, façam discípulos. E aí ele começa dizendo o seguinte, de todas as nações. Ou seja, aqui ele já não tem mais distinção de qual é a nação X, Y, não. Façam discípulos de todas as nações. Então aqui quando Jesus fala, fazei discípulos de todas as nações, ele quer dizer o seguinte, que não existe distinção. Não existe distinção para aquele que você tem que fazer como discípulo. Não importa quem seja, não importa a sua origem ou a sua crença. Aí Jesus continua, e aqui a gente começa a entender um pouquinho mais, porque ele vai um pouco além daquilo que nós imaginamos como evangelização. Ele fala, além de você fazer discípulo, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, quando Jesus fala assim, façam discípulos e os batizem. Aqui, irmãos, o Senhor quer dizer para nós que não basta somente nós chegarmos para alguém, dividirmos esse amor que hoje nós temos em nossa vida, falarmos para as pessoas de quem Jesus verdadeiramente é. E aqui eu faço um parênteses para você entender que assim, você só pode falar de Jesus para alguém se você verdadeiramente conhecer Jesus. Porque se você chegar para falar de Jesus para alguém, ou seja, para você fazer discípulo, você tem que ser discípulo. É isso que Jesus diz nesse texto. Discípulos façam discípulos. Então, para que você gere outros discípulos de Cristo, primeiro você precisa ser discípulo de Cristo. É isso que o Senhor Jesus diz nesse texto. Então, o primeiro parênteses que a gente precisa ter, quando a palavra nos ensina dessa forma, é assim, nós precisamos ser conhecedores de Cristo. Nós precisamos conhecer daquele a quem nós vamos falar. Nós precisamos conhecer daquele a quem nós vamos pregar. E aí eu te pergunto nessa noite, como eu falei agora há pouco para você, é assim, você tem conhecimento de quem é Jesus? Porque se você tem conhecimento de quem é Jesus, você vai ter entendimento do que é evangelizar, você vai ter entendimento do que é pregar a palavra para as pessoas. Então a primeira pergunta que o Senhor quer nos ensinar nessa noite através desse texto é assim, nós precisamos ser discípulos de Cristo para poder gerar outros discípulos. Então, a palavra é muito clara quando ela diz, nós precisamos conhecer quem é Jesus. E aí eu pergunto para você, se
está claro para você, como está claro para mim, quem é Jesus Cristo. Porque para você, Jesus Cristo pode ter um sentido, para mim pode ter outro. Porque para você, muitas vezes, da forma como você foi evangelizado, e a gente vai entrar nesse tema depois, porque existem formas de evangelização, depende muito do público que a igreja quer atingir. Vou dar exemplo para vocês, irmãos. Existe evangelismo que só prega a prosperidade, existe o evangelismo que só prega a bênção, existe o evangelismo que só prega coisas boas. E aí, com toda certeza, essa igreja ela vai ser formada por um certo tipo de pessoas. Essa igreja ela vai ser formada por um certo tipo de pessoas que elas são atraídas por esses benefícios que o evangelismo levou até elas. Existem igrejas, como por exemplo para jovens, que evangelizam e pregam que ele pode vir da forma como bem desejar, que ele pode ser da forma como ele bem desejar, que não existem regras, que Jesus Cristo aceita de qualquer jeito. Para esta igreja também existe um certo tipo de público, que vai se atrair por ela, pela forma como está sendo evangelizada, pela forma como está sendo ensinada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que quando o Senhor diz assim, sejam meus discípulos, essa aqui é a essência da palavra. A essência da palavra que quer dizer para você, não, você precisa vir, você precisa se tornar uma nova criatura em Cristo. Você precisa ser transformado. Você precisa firmar um compromisso com Cristo. Ou seja, quando o Senhor diz discípulos, é com um verdadeiro entendimento da palavra. E eu quero dizer para você nessa noite, num culto de ensino, que eu e você nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos aprender que esse é o começo de você despertar dentro de você o ato de evangelizar alguém. Você ter a plena consciência e a certeza de quem é Jesus e daquilo que Ele pode fazer por você, mas que a verdadeira essência da palavra precisa ser pregada. É que a pessoa precisa sim entender que precisa de mudança, que precisa de transformação e que precisa de uma vida nova. E pode perceber que igrejas que normalmente pregam a essência da palavra, que pregam que Jesus disse que nós teremos aflições, que nós teremos dificuldades, que nós vamos passar por provações, mas e que pregam que existe um céu, que existe uma salvação, também existe um público atraído por esse tipo de evangelização. Então, essa é a primeira decisão que nós precisamos tomar. A decisão de que nós não estamos com Jesus por troca de algo, nós não estamos com Jesus pelas bênçãos, nós não estamos com Jesus pelo cuidado que Ele tem conosco, mas nós estamos com Jesus porque nós cremos que Ele é o único caminho, verdade e vida. Que nós cremos que Ele é o único que vai nos levar para o céu, que é o único que vai nos levar perto do Pai, que é o único que nos vai levar à salvação. Quando nós tomamos isso como verdade absoluta dentro do nosso coração, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Amém? Então aqui Jesus fala assim, discípulos. Então a gente aprendeu aqui que a gente precisa ser discípulo verdadeiramente de Cristo. E aí, o Senhor, Ele vem e Ele dá uma ordem. Aqui, irmãos, quando se fala em evangelizar, pode ser uma palavra dura, que eu vou falar para você aqui nessa noite. Mas a palavra é clara, tá? Todos os textos que a gente vai ainda ler aqui, todos os textos que a gente vai acompanhar aqui ainda, todos os textos, ele não coloca o ato de evangelizar alguém como uma opção. Todos os textos da palavra,
ele coloca como uma ordenança, ele coloca como uma ordem, como um objetivo a ser cumprido. Então, eu quero que você entenda que se você ainda não se despertou para isso, se você ainda não entendeu que isso é uma ordem, o ensino dessa noite quer que nós entendamos que isso é uma ordem. Que isso é uma ordem de Jesus para nós. Que isso é uma obrigação que nós temos como discípulos dele. Então, se a gente ainda não se despertou para isso, nós precisamos começar a nos despertar para isso. E de novo eu repito para você, pode ser que você não tenha o dom de subir aqui e pregar, talvez você não tenha o dom de sair na rua fazendo ações de evangelismo. Não é disso que nós estamos falando aqui nessa noite. Nós estamos falando nessa noite de um evangelismo verdadeiro, baseado no conhecimento que você tem de Jesus Cristo. Vou te dar um exemplo. Quando alguém chega perto de você e fala para você que não tem mais vontade de viver, eu vou dar um exemplo aqui, claro, assim. A primeira coisa que vem na sua cabeça como discípulo de Jesus é: ei, mas o meu Jesus é vida. O meu Jesus é vida. O meu Jesus é paz, o meu Jesus é amor, o meu Jesus é alegria. Então, automaticamente, esse pensamento tem que vir dentro de nós. Porque se nós conhecemos quem é Jesus, quando alguém fala para nós: ei, mas eu perdi a vontade de viver. Não, mas espera aí. Eu tenho aqui dentro de mim um Jesus ao qual eu sou discípulo dele, que ele é vida, que ele é amor, que ele é alegria. Automaticamente, quando você percebe isso, gera em você a vontade de dizer para aquela pessoa: ei, espera aí. Mas o Jesus o qual eu conheço, o qual eu sou discípulo, o qual eu creio, ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a tua vida. E aí, esse é o evangelismo verdadeiro. Por quê? Porque você não foi obrigado a estar em um lugar para fazer uma ação. Você não foi obrigado a participar de um grupo que estivesse fazendo uma ação de evangelismo. Não que isso não aconteça, porque isso também faz parte. Existe evangelismo individual, mas também existem evangelismos coletivos, que são diferentes um do outro, mas a essência é a mesma. A partir do momento em que você tem aquele amor, que você sente que Jesus pode transmitir, aí você fala para aquela pessoa: não, mas o meu Jesus, ele é vida, ele pode transformar. E aí você começa a entender que você é um discípulo de Jesus, gerando outros discípulos de Jesus. Que foi exatamente isso que o Senhor disse nesse texto. Amém? Aí só que o Senhor ele vai mais além. O Senhor diz assim, ó: e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu te pergunto, basta apenas você falar para alguém que Jesus é amor, que Jesus é cuidado, que Jesus é o único caminho, verdade e vida? Ou aqui Jesus quer que você faça algo a mais? Ou aqui Jesus quer que você, porque para que você tenha um entendimento sobre batismo, é preciso que você entenda que você precisa deixar o seu velho eu, que você precisa deixar a tua velha criatura, e que precisa nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. E que para que as pessoas tenham esse entendimento, é necessário que elas aprendam a palavra de Deus. É necessário que elas desfrutem, é necessário que elas tenham um entendimento da palavra do Senhor. E aqui a gente divide exatamente esse cuidado que Jesus tem de dizer assim: não basta apenas você fazer um discípulo, mas você também tem que ir um pouco mais além. Você precisa ensinar, você precisa cuidar, você precisa levar ele a ter o entendimento da palavra. E aí sim, leve ele até o batismo. Batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o ato de evangelizar alguém não é simplesmente falar do amor de Cristo. Mas aí você vai falar assim: então, irmão, todas as vezes que eu falar do amor de Cristo para alguém, eu tenho que ter esse objetivo?
Sim. Porque é a ordenança. Porque o Senhor os ordenou. Talvez você pense assim, não, mas eu vou falar. Irmão, é a ordem do Senhor Jesus. Sabe aquela pessoa que chegou para você e falou assim, não, eu não tenho mais vontade de viver? Quando você falar para ela, não, mas eu tenho um Jesus que é vida, já deslumbre, porque o Senhor quer que você pegue aquela alma, que você cuide dela e que você leve ela a ser batizada nas águas. Então isso é a ordenança do Senhor. E aí o Senhor, ele vai mais além. E ele diz assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ensinando-os a guardar. Esse texto, quando eu desfrutei ele pela primeira vez, eu não tinha parado para prestar atenção nas palavras que Jesus usou. E dessa vez, quando eu fui desfrutar ele no seu detalhe, cada palavra que Jesus usou, ele dá uma missão para o seu povo, para os seus discípulos, mas que resume-se a um processo de conversão total, a um processo de conversão onde você vai plantar a palavra, você vai ensinar a palavra, você vai transformar a vida de alguém, e você vai ensinar essa pessoa a caminhar em direção à salvação. Então, eu consegui enxergar através desse texto, e é um dos textos que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que, através desse texto, Jesus nos ensina a sermos discípulos, Jesus nos ensina a fazermos discípulos, Jesus nos ensina que não basta apenas fazermos discípulos, mas precisamos ir além. E Jesus diz, ensine-os a guardar a palavra, ensine-os a guardar a palavra dentro do seu coração. Então, Jesus abrangeu aqui todo um processo de ordenança que eu e você precisamos cumprir, que eu e você precisamos colocar como verdade para nós. Aí você vai falar assim, mas eu tenho dificuldade, eu não consigo falar com as pessoas sobre isso. Sabe por quê que muitas vezes você não consegue falar? Porque você fica preso ao fato de que você precisa pregar, talvez, um texto da palavra de Deus. Mas eu quero que nessa noite você comece a pensar em evangelismo, evangelizar de uma forma um pouco diferente. Comece a pensar que você tem dentro de você Jesus, que você tem dentro de você amor, que você tem dentro de você paz, que você tem dentro de você alegria. O Senhor mora dentro de cada um de nós. Comece a pensar em transmitir aquilo que você tem. Transmitir aquilo que você tem. Transmitir o amor que você tem. E aí Jesus fala assim, então, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A guardar a palavra do Senhor. Aqui talvez seja a igreja de hoje. Como eu disse, existem vários tipos de evangelização. Muitas vezes você pode visitar uma igreja que a evangelização daquela igreja, a palavra daquela igreja, ela está direcionada para um público que não está acostumado a ouvir uma exortação, um público que não está acostumado a ouvir sobre pecado, um público que não está acostumado a ouvir sobre provações. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje, infelizmente, a essência da palavra, ela não atrai multidões. A essência da palavra, ela não atrai multidões. Agora, a palavra que nos convém, atrai multidões. A palavra que convém para aquele momento que aquela pessoa está passando, atrai multidões. Mas a palavra pregada na sua verdadeira essência, onde
o Senhor nos deixa claro que não somos desse mundo, que estamos aqui só de passagem, que não é só bênção, que nós vamos passar por dificuldade, mas uma palavra que promete salvação, uma palavra que promete um céu. Essa é a verdadeira essência da pregação, do evangelismo. E aí eu quero te dizer o seguinte, irmãos, não entristeça o seu coração se você levar essa verdade para as pessoas e as pessoas não receberem ela da forma como você imagina. Porque, de novo, depende muito da situação e depende muito do público que está ouvindo a pregação. Amém? E aí Jesus diz assim, ó, para selar esse texto, ele diz assim, ó, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus diz aqui, para encerrar esse texto, ele diz assim: vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, ele te deu uma ordem e deu uma ordem para mim, mas ele disse assim: ei, você não vai cumprir essa ordem sozinho, porque eu estarei com você até o fim dos tempos. Então é glorioso quando Jesus, e eu fiquei me imaginando, quando eu li esse texto, eu fiquei me imaginando como sendo um dos discípulos daquele dia, ouvindo Jesus falar isso para mim. E eu fiquei pensando, Jesus falando isso para mim, dizendo que eu precisava agora fazer discípulos, eu precisava agora tomar posse daquilo que ele tinha me entregado. E naquele momento meu coração se encheu de alegria, porque eu fiquei imaginando que eu estaria ali com Jesus, e Jesus tinha me entregado algo grandioso. Eu fiquei radiante de alegria, porque eu fiquei imaginando Jesus me entregando algo grandioso, Jesus me entregando algo que era sem tamanho, dizendo para mim que agora a missão era minha, que a partir daquele momento a missão era minha, que a partir daquele momento a responsabilidade era minha. Você já parou para pensar, irmão, que é um privilégio para mim, como discípulo de Cristo, poder falar dele para as pessoas? É um privilégio. Sabe por que é um privilégio? Porque eu conheço quem ele é. Eu tenho propriedade para dizer quem ele é, então para mim é um privilégio. Eu tenho ele como verdade absoluta dentro do meu coração, então para mim é um privilégio. E eu acho que é isso que transforma os nossos atos de evangelismo, nossos atos de evangelização. Esse foi um dos textos que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ler. E ele fala exatamente da grande comissão. E a grande comissão, você faz parte da grande comissão. Você que está aí na tua casa, sentado no seu sofá, nesse momento, desfrutando do aconchego da sua casa, nós que estamos aqui, sentados aqui, nesse momento, fazemos parte da grande comissão. A nossa missão é pregar a segunda vinda de Cristo. A nossa missão é pregar para as pessoas as boas novas. A nossa missão é falar para as pessoas do amor de Cristo. A nossa missão é libertar cativos. A nossa missão é arrebentar correntes daqueles que estão presos. E aí eu te pergunto, você tem olhado para as pessoas que você ama, e você tem cumprido essa ordenança de Cristo? Ou você vai esperar que o tempo passe, e quando não der mais tempo, para deixar para pensar nisso depois? Lembre-se que isso não é um pedido de Cristo, isso é uma ordenança de Cristo. Amém? O segundo texto que eu quero ler com você nessa noite, Marcos 16:15,
Fica bem na frente aí, bem pertinho. Marcos 16, 15. Aqui, nós vamos começar também a entender que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Porque muitas vezes nós, como humanos, como homens, mulheres, a nossa visão, eu digo que a nossa visão, ela é limitada. Pode parecer que não, mas a nossa visão, ela é limitada. Sabe por que eu digo isso para você, irmão? Quantas vezes você olhou para alguém, assim como eu já fiz isso, e disse que aquela pessoa não tem jeito? Quantas vezes você já olhou para alguém e você falou assim, essa pessoa, impossível. Esse coração duro, é impossível. Eu não consigo nem olhar, quanto menos falar, é impossível. E aí eu vou dizer para você o seguinte, que nós, através dos nossos olhos, somos limitados. Mas para Jesus não existe limites. Para Jesus não existe esse limite que a nossa visão tem. A nossa visão é limitada. Mas aí eu te pergunto, quem mora dentro de você? Você é discípulo de quem? Porque muitas vezes nós pensamos sobre isso. Marcos 16, 15 diz: E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Mas olha só, irmão, eu gosto muito e eu quero que você preste atenção quando ele coloca as palavras. O título diz a ordem para a evangelização, é isso que diz, tá? Mas eu quero que você entenda assim, ó, a toda criatura. Aqui, Jesus, ele tira essa trava dos nossos olhos. Aqui Jesus, ele diz assim, não existe limite. Não existe limite para quem quer que seja. Não existe limite para quem quer que seja. Não existe limite para aquele que você acha que não tem mais jeito. Não existe limite para aquele que você acha que nunca vai se achegar a Jesus Cristo. Aqui, ele rompe essa barreira. Aqui ele fala que esse limite não existe. Que a palavra ela tem que ser pregada a toda a criatura. Amém? Aqui também fala, antes de toda a criatura, ele fala, vão por todo o mundo. Então aqui Jesus está dizendo, não importa o lugar e não importa a quem. Eu fico imaginando que para nós que somos pessoas limitadas, como eu disse aqui antes, quando nós tomamos isso como verdade, como nós tomamos isso como verdade de que não existe limite, porque não somos nós, e sim é o Jesus que mora dentro de nós, e é Ele que faz. Quando nós tomamos isso como verdade, uma barreira se rompe diante de nós, porque nós começamos a entender que não existe limite. E é isso que ele quis dizer para nós. Não se limitem a um lugar, não se limitem a um tipo de pessoa, mas vão por todos os lugares e a todas as criaturas. Então é grandioso entender que hoje nós, eu e você, somos representantes desse Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não está fisicamente aqui no nosso meio, mas nós temos certeza que ele está presente aqui no nosso meio, amém? Então, nós somos representantes desse Jesus, nós somos representantes, e ele disse assim, preparem, porque o ato de evangelizar nada mais é do que preparar. O ato de evangelizar é dizer, ei,
existe uma esperança. Porque hoje o mundo ele está sem esperança. O mundo, se você começar a ler notícias, se você começar a ler estatísticas, tudo que você lê hoje caminha para quê? Caminha para um mundo que vai se acabar. Tudo que você lê. Se você for pela lógica do clima, ele vai se acabar. Se você for pela lógica do homem, ele vai se acabar, porque o homem hoje está destruindo tudo, o homem está matando a si mesmo. Se você for pela lógica do que mais? Enfim, todas as lógicas que você possa usar, o mundo caminha para um fim. E nós, como representantes de Cristo, temos o privilégio de anunciar para as pessoas que nós somos representantes de Jesus e que para nós existe uma esperança. Verso 19. Aqui um texto bastante conhecido de todos nós. Aqui nós vamos desfrutar um pouquinho sobre o que Paulo falou da sua missão de evangelizar. Atos 20, 19 diz assim: servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida proveitosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pegue agora, irmão, o primeiro texto que lemos e coloque dentro desse texto que acabamos de ler agora. Paulo resume o primeiro texto que lemos nesse texto aqui agora. Porque Paulo aqui diz o seguinte, que servindo o Senhor com humildade e lágrimas, com provações, ou seja, Paulo era discípulo de Cristo. Paulo era discípulo que fazia outros discípulos. Ele diz assim: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso publicamente também de casa em casa. Aqui ele fala de evangelismo, como estamos fazendo aqui agora, mas também fala de porta em porta, de pessoa em pessoa. E ele diz, testemunhando tanto a judeus como a gregos, ou seja, não importa a quem seja, testemunhando para toda criatura, em todo lugar e a toda criatura. E aí ele diz, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, ou seja, ele já vai de lugares em lugares, ou seja, não importa o lugar, não sabendo o que ali vai me acontecer. Olha só a certeza que ele tem no coração agora. Exceto, ou seja, a única certeza que ele tinha naquele momento, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, olha que palavra gloriosa, me assegura, olha só, irmãos, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera.
ele tinha conhecimento de que prisões e sofrimentos estavam à sua espera. Ou seja, aqui ele tinha a consciência do verdadeiro evangelho. Aqui ele tinha consciência de que o verdadeiro evangelho era isso, pregado na sua essência. E ele vai além. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele pegou a essência. Aqui ele entendeu que essa era a verdadeira essência. Ele entendia que ia passar por sofrimento, ele entendia que ele ia passar por provação, ele entendia que ele tinha que ir a todos os lugares, ele entendia que ele tinha que ser para todas as criaturas, independente do povo, mas ele tinha uma certeza, de que assim como Jesus falou lá na grande comissão, que ele nunca estaria sozinho, que Jesus Cristo estaria com ele todo o tempo. Então, irmãos, o que eu quero trazer para você nesse ensino dessa noite é que nós como igreja de Cristo, como os discípulos de Cristo, nós não podemos deixar essa ordem que Jesus deu para nós em segundo, terceiro, quarto plano. Essa tem que ser uma das nossas prioridades como discípulos de Cristo, como aqueles que creem em Jesus Cristo. O segundo tema que eu quero trazer para você nessa noite, a primeira então é a ordenança que Jesus deu para nós. O segundo é que você não precisa ficar procurando argumentos, ficar procurando texto, ficar procurando coisas para que você fale de Jesus Cristo para alguém. Mas para isso, você precisa conhecer verdadeiramente quem Ele é. Você precisa ter Ele como verdade absoluta dentro do seu coração. Terceiro, nós precisamos como igreja ter o evangelismo na essência da palavra, ter o evangelismo verdadeiro, não o evangelismo que foca apenas nos benefícios, não no evangelismo que foca apenas naquilo de bom que Jesus pode dar, mas o evangelismo na sua essência. Ou seja, Cristo pode nos trazer coisas boas, sim, amém, é a promessa, mas a essência é, nós estamos aqui, somos de passagem, vamos ter sofrimento, vamos passar por provações, e nós precisamos sim nos tornar novas criaturas em Cristo. É isso que nosso evangelismo tem que passar para as pessoas, que não basta apenas nós dizer que aceitamos Jesus, dizer que entendemos quem é Jesus, mas não estarmos convictos de que precisamos nos tornar novas criaturas. E por último, eu quero dizer para você nessa noite, que você e eu, nós todos que estamos aqui nessa noite, fazemos parte da grande comissão. A comissão que foi dada como missão de anunciar a segunda vinda de Cristo. A comissão que foi dada como missão de pregar as boas novas. Então eu te pergunto, você tem amor dentro de você? Você tem paz dentro de você? Você tem alegria dentro de você? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque se Jesus habita dentro de você e habita dentro de mim, tudo isso tem que estar dentro de nós. Porque Jesus é tudo isso. Que o ensino dessa noite ele possa nos despertar a transmitir aquilo que temos. Que o ensino dessa noite possa nos ensinar a transmitir aquilo que temos dentro de nós.
Talvez você agora possa olhar para dentro de você e você possa ter visto um vazio. E aí eu quero dizer para você nessa noite, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. A partir do momento em que esse vazio for preenchido por Jesus, e você tiver certeza no seu coração e na sua mente, por isso que eu falo que é uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, ela não existe dúvida. A verdade absoluta é como um resultado. Vou dar um exemplo. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma verdade absoluta. Não tem como 2 mais 2 ser igual a 5 ou a 3. 2 mais 2 é igual a 4. E o valor não se muda. Jesus tem que ser isso para você e para mim. A nossa verdade absoluta. Não importa o que aconteça, o resultado não se muda, ou seja, ele não se muda. E ele não se muda dentro de mim e de você. Nós precisamos ter ele como nossa verdade absoluta. Quando nós tivermos Cristo como verdade absoluta, primeiro, nós jamais vamos deixar ele. Esse é o primeiro ponto de quem tem Jesus como verdade absoluta. Você jamais vai deixar ele, porque você sabe que não existe outro caminho. Segundo, você vai transbordar Jesus. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Evangelizar, com o que aprendemos hoje, é transbordar Jesus. É transbordar Jesus Cristo para a vida das outras pessoas. Quando se transborda, irmão, não precisa nem chegar perto para beber. Você concorda? Quando você transborda, a água escorre e ela molha longe todos os que estão à tua volta. Isso é transbordar. O transbordar, você não precisa nem levar a água. A água transborda e ela chega até as pessoas. Que a nossa evangelização, que o nosso ato de evangelizar, comece a ser o transbordar de Jesus a partir de hoje. Que ele comece a ser o transbordar do que Jesus é para nós a partir de hoje. E que você tome Jesus Cristo a partir de hoje como verdade absoluta na tua vida. Porque a partir disso, você vai enfiar uma estaca sobre a rocha. Você vai aprofundar o teu alicerce. E pode vir o vento, pode vir a chuva, e você vai permanecer no caminho. Amém? Vamos se colocar de pé? Antes de a gente orar, de a gente encerrar, eu quero dar alguns avisos aqui. Bem, primeiro nós temos culto, sábado às 19h30, culto de louvor e gratidão. Domingo nós temos culto às 18 horas, culto da família. Mas eu quero dizer para os irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando através das redes sociais, que nós tivemos a liberação, tá, para que as pessoas do grupo de risco estejam participando dos cultos presencialmente aqui na igreja. Então assim, irmão, nós estamos cumprindo todos os protocolos aqui, estamos usando máscara, estamos passando álcool em gel, é feita toda uma higienização aqui da igreja depois que acaba o culto. Enfim, tudo aquilo que foi determinado a gente está cumprindo. Então eu quero dizer para você, irmão, venha participar do culto presencial. Venha participar porque é uma bênção, tem sido uma bênção, o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós temos aqui comunhão com os irmãos, mesmo a gente não podendo se tocar da forma como a gente gostaria, mas só o fato de você olhar para o irmão, saber que ele está bem, a gente conversa, enfim, não fique na sua casa. Se você pode, vem participar do culto, porque é uma ordenança do Senhor também, amém? Outro sim, eu quero dizer para os pais, você que tem o teu filho que está aí em casa, está liberado também para participar dos cultos. Traga os seus filhos para participar, não deixe eles em casa, porque assim, irmãos,
a partir do momento em que a gente começa a dar o costume, aquilo começa a se tornar normal, aquilo começa a se tornar corriqueiro, e querendo ou não, a vontade começa a se perder. Mas que nós possamos despertar esse desejo de estarmos aqui, presencialmente, participando dos cultos. Então, incentivar os pais, incentivá-los a trazer os seus filhos para participar dos cultos. Amém? Só com uma observação, nós, devido à organização que nós temos aqui, nós ainda não temos a salinha para as crianças. Então, assim, mas nada te impede de você trazer o teu filho. Tem um lugar aqui, as cadeiras estão separadas, com a distância, enfim. Então, é um convite que eu faço para toda a igreja. Sábado estaremos aqui, no culto às 19h30, domingo às 18 horas. Venha participar conosco, amém? Então, vamos orar, irmãos, para nós encerrar. Pai, te louvamos, Senhor, nesta noite, Senhor. Te agradecemos pela Tua santa palavra que veio aos nossos corações, Pai. Que nessa noite, Pai, nós possamos sair daqui transbordando daquilo que temos dentro de nós, Senhor. Que nós possamos sair daqui transbordando do Teu amor, da Tua graça, da Tua paz e da Tua alegria, Senhor. Que nós possamos ter o verdadeiro entendimento desta ordem que o Senhor nos dá. A ordem que o Senhor nos deu de levar a Tua palavra, de anunciar a Tua vinda, Pai querido. Te louvamos, Pai, por cada um dos Teus servos que está aqui nesta noite, Senhor. Por cada um dos Teus servos que está nos acompanhando nas redes sociais, Pai. Que o Senhor derrame grandes bênçãos sobre a vida e sobre a casa, o lar, o trabalho de cada um, Pai querido. Que o Senhor abençoe a saúde, que o Senhor abençoe a vida financeira dos Teus servos, Pai. Que em o nome de Jesus, Pai, nós possamos a cada dia mais estarmos alicerçados na Tua palavra, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a cada um.